Hoje em dia ninguém consegue viver sem terra não, porque nossos alimentos vêm da terra. A terra pode viver sem o homem, agora o homem sem a terra não vive não. Não vive. Saúde para mim é do saneamento básico, até da questão da alimentação. Então nós dependemos muitas mesmo, de mãos, de fazer uma corrente. Porque se não for assim com essas correntes, aqui com o estadual, municipal e federal, nós não conseguimos. A gente está tratando de saúde integral. O curso é importante justamente para poder garantir a divulgação da política e garantir que os principais setores e instituições consigam primeiramente conhecer a política para assim efetivá-la, juntar forças para poder determinar ações e assim executá-las em conjunto. Só assim a gente vai conseguir, de fato, tirar a política do papel, só da teoria, e colocá-la na prática. Porque o curso conseguiu reunir os diversos setores, aliás, os dois setores, que é a gestão e o movimento social, que são os dois que, em conjunto, vão poder conseguir tirar a política do papel. O curso, para nós, do ponto de vista das mulheres quilombolas, que dentro do grupo das mulheres quilombolas nós também temos mulheres indígenas, o curso só veio afirmar a questão das plantas medicinais, porque foi onde nós focamos mais a questão do projeto, dos fitoterápicos. Aí, o que a gente conseguiu perceber é que durante a oficina, do que a gente foi trabalhando, do que a gente foi produzindo na oficina, a fala de que elas sabem para que serve, mas o externo, a questão do mercado, de medicamentos, essas coisas, colocava aquilo para elas como se o saber delas não valia. Já agora essa nova geração já pouco usa, mas quando nós se criamos, na verdade, era o remédio que nós usávamos aqui mais, eram essas plantas mesmo, né? Hoje pouquinho tem, inclusive a arruda, outras coisas que eram um hortelão grande, e muitas e outras ervas. Hoje não estão usando mais, porque já tem aqui o remédio, corre logo no hospital. Mas antes nós usávamos muito essas ervas para remédio. A gente consegue juntar e compartilhar saberes populares que vão além da indústria farmacêutica, né? Que parte do princípio do que as mulheres em si trabalham e sabem porque elas estão na prática daquilo dia a dia. No primeiro momento, a gente sente que nós e eles também estão muito bitolados a esse tripé de saúde. De remédio, ir para o médico dá um diagnóstico, passar uma receita, você vai na farmácia, compra o remédio e o problema é resolver seu problema de saúde. Nós trabalhamos com folhas e plantas medicinais desde quando o mundo era mundo. Quando os nossos antepassados foram trazidos para o Brasil, foi deixado esse legado no Brasil. E aí deixou para os quilombos e deixou para nós que seguimos a religião de terreiro. A participação social ela é muito importante, porque a sociedade é que diz o que ela está sentindo, o que ela está tendo de dificuldade. Com esta política, a importância dela é porque ela é uma política de saúde preventiva, onde realmente ela resgata os princípios das pessoas, né? Onde ela valoriza realmente o que Deus deixou para nós nessa terra, que são as plantas medicinais, que é a nossa agricultura orgânica, tudo aquilo que faz bem à saúde. Então essa política traz de melhor para esta população. Então a importância dela, sem dúvida nenhuma, se ela for realmente abraçada por todos os segmentos e fazer ela funcionar,
com certeza o resultado dela não tem tamanho para este povo, para esta população que tanto sofre, né, por falta de uma política séria, de uma política que realmente venha contemplar as necessidades dessa população. Mas precisa se entender que essa política, ela precisa ser trabalhada no conjunto da saúde que é planejada, é pensada as ações de saúde lá no município, no estado, e ela precisa ser trabalhada junto, porque ela é uma política transversal. Precisa se olhar para essas populações do campo, da floresta e das águas, como populações que têm a sua diversidade, que têm algumas diferenças. O jeito de ser, o modo de se organizar dessas populações é diferente das populações urbanas. A Política Nacional de Saúde Integral das populações do campo, da floresta e das águas é um grande desafio para o Sistema Único de Saúde, mas também para a articulação intersetorial e garantir e reconhecer, principalmente, que os determinantes sociais podem incidir nos processos de saúde e doença destas populações, mas, ao mesmo tempo, contribuir num processo de gestão participativa e de controle social para a implementação da política. Então, o princípio da participação social e do controle social precisa ser exercido pelos usuários e pelos trabalhadores. E o gestor tem que entender isso, que os trabalhadores também passam por dificuldade de saúde. Os trabalhadores da saúde também precisam de condições adequadas para poder prestar um serviço de saúde de qualidade. E isso nos reafirma também que o nosso método ele também é bastante definidor do nosso processo de formação. Assim, o método, ele aponta assim, alguns instrumentos que se usa no método como aquilo que vem a fortalecer a nossa prática. E outro também é a centralidade no modo de produzir a vida, que é trazer para o campo da saúde, para o setor saúde, que pensar estratégias de cuidado tem que estar vinculado ao modo de produção de vida nos territórios e a determinação social da saúde como a premissa máxima. Então isso foram alguns achados assim que a gente reafirma nas falas dos nossos educandos que passaram pelos processos de formação e que hoje ajudaram a fazer a sistematização dessas experiências. Esses movimentos consigam se apropriar da questão dos conceitos de saúde, da questão do controle social, da questão da participação na formação de políticas públicas na área de saúde e consigam acessar as instâncias que fazem essas políticas e consigam também não somente acessar essas instituições, mas também tenham acesso ao serviço de saúde, que é uma questão muito importante. O nosso trabalho também converge lá nos assentamentos, junto às mulheres, no dia a dia, na sua produção, no cuidado com a alimentação, no cuidado com a saúde, né, com a sua libertação, contra a violência. O futuro, a gente não sabe como é que vai ser a questão da saúde no futuro. E se a gente não tiver uma boa alimentação, se a gente não tiver um lugar mais sadio, uma água mais pura, mais sadia, a gente vai ter mais dificuldade com a saúde. Toda a gestão participativa traz benefícios tanto para a própria gestão quanto para os próprios interesses da comunidade, que é a nossa usuária. E com relação aos povos da floresta, das águas, do campo, esse diálogo tem que ser muito mais próximo em função da grande diversidade que a gente tem dentro da nossa própria região. A promoção do diálogo ela é fundamental para qualquer processo de desenvolvimento social e nesse processo é fundamental estarem na mesma mesa e no mesmo nível de diálogo. O Estado, as empresas, as entidades não governamentais e as representações das comunidades e da sociedade. Só com a organização e participação social das mulheres, dos jovens, dos negros, dos indígenas, do conjunto dos trabalhadores é que nós vamos construir de fato um sistema público de saúde, todas as políticas públicas que funcionem de fato e também construindo com isso um projeto popular para o Brasil que vai avançando nessa perspectiva de avançar cada dia mais com os direitos e não retroceder nenhum. Cada tempo assim, a gente vai adquirindo assim, uma confiança das mulheres e um resultado
que está dando assim para a gente perceber das mulheres que participam, que vêm para os grupos, que elas já têm assim a sua produção própria e cuidam desse alimento de um modo assim bem especial para ter mais saúde, né? Principalmente para as suas famílias e também para as pessoas que adquirem, né, um alimento com mais um alimento sem esse veneno e que seja um alimento que é aproveitado da sua própria produção mesmo das mulheres camponesas. E nós vimos que a produção orgânica é saúde. Então nós, inclusive fazemos parte do Conselho Municipal de Saúde aqui do município, nós tomamos como um desafio. Para a gente ter essa consciência, a gente precisa se juntar, a gente precisa ter aquela formação mesmo de base, que isso está se perdendo. As comunidades se juntarem para discutir coisas comuns para a comunidade, que no final acaba se tornando um todo, né? Porque aquilo transcende a comunidade. A Fiocruz, junto com o Ministério, com o MST, com a CONTAG, com o MLT, com o MMC, conseguiu de algum modo atingir um conjunto de lideranças com uma discussão que envolve sujeitos de transformação, envolve a questão ambiental e tenta trabalhar de algum modo a parceria e a necessidade de transversalidade que nós temos em relação aos gestores, aos movimentos sociais, aos profissionais de saúde, às universidades e ao conjunto de pessoas que estão preocupadas com os problemas da população do campo, da floresta e das águas. Se todos se unirem, se todos quiserem ver a comunidade crescer, e crescer na saúde, crescer no trabalho, tem que se unir. Pelo direito de viver, né? Porque quando a gente está lutando por a terra, pela água, pela natureza, a gente está lutando pelo direito nosso, pelo direito do nosso futuro, pelo direito do nosso Brasil.